Oi pessoal, boa noite. Como é bom estar de volta aqui com vocês. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Voltei agora de vez com todas as lives, com os conteúdos. Oi, saudades, gente. Vocês não sabem quanto isso aqui me faz bem, quanto é bom ver vocês aqui. Muito bom estar de volta. Hoje a aula promete, vou só dar um tempinho até todo mundo entrar. Podem ir mandando as perguntas de vocês aqui, que eu vou respondendo. Mais pro final da live eu consigo responder todas as perguntas de vocês. Tem várias perguntas aqui anotadas. Bom ter vocês aqui de coração. Então mesmo, eu tava morrendo de saudade. Eu tenho um parado aqui pra vocês. Eu queria começar hoje falando um pouco sobre como eu conheci essa tal da manifestação. E sempre é um tema muito pedido aqui por vocês. Então, gente, acho que eu tô desacostumada de fazer as lives, eu fico lendo os comentários e não consigo. Eu vou pôr aqui certinho os slides pra vocês que eu preparei. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui. Os slides estão um pouco fora de ordem, então eu só tô tentando organizar aqui pra vocês. Bom, vamos lá. O tema de hoje é como ser uma pessoa abundante. E eu tava até pensando um pouco sobre esse tema hoje, antes de começar aqui com vocês. Hoje mesmo eu fui pegar um papel na impressora e tinha muitas folhas. Eu fui escrever o que eu ia vir aqui falar pra vocês. E aí eu cheguei na impressora, tinha um monte de papel. Eu falei, não, eu vou pegar só 3 papéis, porque pode acabar os papéis. E nesse momento eu tive um insight que eu até queria trazer pra vocês, que é isso. Que quantas vezes a gente não vem com esse pensamento de escassez no nosso dia a dia? Uma coisa tão simples quanto pegar, tem 50 folhas, você vai pegar só 3 por medo de acabar. Isso é um pensamento de escassez. Então eu achei legal, interessante trazer isso pra vocês. Então, entrando um pouquinho em manifestação e abundância, que são 2 temas que andam muito juntos, a primeira coisa que eu queria contar pra vocês é que eu entrei nesse universo de manifestação, de cocriação da realidade, através de uma amiga que me apresentou tudo isso. Mas o meu primeiro contato Deixa eu só abaixar aqui o volume da TV, que tá um pouquinho alto. Meu primeiro contato com tudo isso foi através das afirmações positivas. Eu li o livro da Louise Hay, que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. E nesse livro ela traz muito o seguinte, que você, através dos seus pensamentos, você consegue mudar a sua realidade. Isso não é novidade pra ninguém. Mas uma coisa que eu sempre achei muito interessante é que em todos esses estudos, a gente já sabe, eu já trouxe isso pra vocês, que você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Teve uma vez que eu tava dando uma palestra e teve uma menina que chegou nessa palestra e falou, olha, eu não concordo com o que você tá falando, eu não acho que isso é real e tudo mais. E uma pessoa que traz esse tipo de questionamento, na verdade ela não tá muito pronta pra ouvir esse tipo de conteúdo. Então o que acontece? Quando eu falo pra você que você é responsável por tudo que tá acontecendo na sua vida, que você tem livre-arbítrio, que tudo isso que tá acontecendo na sua vida tá acontecendo pro seu melhor, tem muitas pessoas que não aceitam isso. Então essa menina, ela me trouxe que ela tinha sido traída, que ela não achava que ela tava ali naquela situação, que ela tinha traído isso. Então
muitas vezes a gente se questiona muito. Tá, eu atraí essa situação horrível pra minha vida, eu fui traída, ou eu tô nessa situação de escassez. Eu não sou responsável por isso, não é algo que eu quero. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que uma pessoa assim, ela não quer ouvir esse tipo de estudo. Uma pessoa desse tipo, ela quer muito que a gente passe a mão na cabeça dela e fala, ah, coitadinha de você, você vai atrair essa mesma situação sempre. Então, vamos lá, entrando um pouquinho mais a fundo, tudo que nós somos é constituído de átomos, átomos vibram o tempo todo, e por essa razão, tudo aquilo que a gente emana tem uma vibração, uma onda cuja frequência é resultado da média das frequências dos corpos mental, emocional, físico e espiritual. Então, quando a gente está falando sobre energia, sobre frequência vibracional, o que isso quer dizer? Que nós somos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Quer você queira, quer você não. Isso é algo que é real, que a gente traz isso em todos esses estudos. Então, tudo aquilo que você está trazendo para você demanda o mesmo esforço, pensar positivo ou pensar negativo. Então, eu sempre tenho várias pessoas que questionam sobre esse pensar positivo. Ah, eu tô passando por uma situação super desafiadora e eu não consigo pensar positivo. É algo que pra mim é impossível acontecer, Dora. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que demanda esse mesmo esforço, pensar positivo ou pensar negativo. Então, tudo aquilo que você reforça molda as suas crenças e as suas crenças moldam a sua realidade. Então, é super importante a gente lembrar disso. Que tudo aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você está vivendo, basicamente a gente traz esse questionamento aqui, que igual atrai igual. O que isso significa? Tudo que você pensa, sente, acredita, isso não é novidade para ninguém, que isso atrai aquilo que você vai começar a viver na sua vida. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é que, além disso, tudo aquilo que você ouve, que você lê, que você vê, tudo que você assiste na TV, no rádio, as notícias, os filmes que você assiste, isso começa a reforçar tudo aquilo que você é. Então, tudo isso que você está vivendo, que você está assistindo, as festas que você está indo, tudo isso que você está repetindo na sua vida, isso molda as suas crenças. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, Isadora, eu não assisto TV. Então, por que eu não assisto TV? Eu tô tentando abaixar aqui a música, gente, só um pouquinho. Pronto, gente. Eu vou seguir aqui olhando pra baixo, porque todos os slides aqui que eu tinha colocado estão na ordem errada, então tá me deixando um pouco confusa. Mas vamos lá. Então, igual atrai igual. Todo mundo sabe que tudo aquilo que você pensa, fala e sente, você atrai pra sua vida. Isso eu já falei pra vocês várias vezes. Mas uma coisa que eu queria trazer pra vocês, que é um pouco diferente do que eu já venho falando, é que tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você vê, você também atrai pra sua vida. Então, tudo aquilo que tá na TV, tudo aquilo que tá na rádio, todas as notícias que você vem escutando nesses últimos tempos, todos os filmes que você assiste, tudo isso tá reforçando e moldando as suas crenças. Então, as suas crenças, elas moldam a sua realidade. O que eu tava falando pra vocês é que faz muito tempo que eu não assisto TV. O que passa na TV hoje em dia? Coronavírus, morte, tudo isso, se eu assistir, eu vou acabar reforçando esse tipo de conteúdo na minha cabeça. Então,
É isso que eu tô falando quando eu falo que as suas crenças moldam a sua realidade. Que tudo aquilo que você reforça, tudo aquilo que você foca a sua energia, você acaba atraindo pra você. Então, a maioria das pessoas, elas acham que... Elas entendem que quando você, por exemplo... Deixa eu só achar aqui o slide pra vocês. Uma pena que tá tudo errado aí. Então, quando você, por exemplo, vibra na crise, você vibra assalto, você vibra doença, mais dessas coisas você vai começar a atrair para sua vida. Então, isso é uma coisa bem importante que eu queria até que vocês anotassem, que muitas pessoas hoje em dia, elas sabem o que elas querem, elas focam muito no desejo daquilo que elas querem. Mas é muito difícil para essas pessoas entenderem que não é somente aquilo que você deseja, aquilo que você pensa, que você vai atrair para sua vida, mas é tudo, é um conjunto. Então existe em volta de você um campo eletromagnético, onde você é uma soma, você atrai aquilo que você vibra constantemente. Então não é só pensar positivo que você vai atrair isso para sua vida. Você é uma soma, você tem uma vibração energética em volta de você. Então quanto mais tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você vê, você vai acabar atraindo para sua vida. Então, deixa eu ver se eu consigo pôr mais alguns slides aqui para vocês. Então, no geral, a maioria das pessoas sabem o que elas querem, mas o sentimento não é coerente com o desejo. Então, é isso que eu acabei de falar pra vocês. Muitas vezes você fala, nossa, eu quero muito um carro, eu quero muito atrair o emprego dos meus sonhos, eu quero muito atrair aquele dinheiro que não tá caindo na minha conta, eu quero muito atrair aquela alma gêmea. Mas esse seu desejo, ele não tá coerente com as suas ações. Então, quando você fala, eu quero ter uma alma gêmea, você já começa a vibrar na escassez, você já começa a vibrar como se você não tivesse aquilo. Então, como que eu mudo isso? Como que eu começo realmente a atrair pra minha vida aquilo que aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo? Então, se eu vibro nesse medo de não ter, quando eu falo, nossa, eu quero muito uma alma gêmea, eu já tô vibrando nessa escassez, eu tô vibrando como se eu não tivesse aquilo. Faz sentido isso pra vocês? Então, quando eu falo, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de não ter dinheiro suficiente, você tá indo contra tudo o que a lei da atração, o que essa energia de cocriação nos ensina, né? Então, você tem que vibrar como se você já tivesse isso na sua vida. Então, quando vem esse tipo de pensamento, nossa, meu Deus, eu quero muito ter esse dinheiro, ou eu tenho muito medo de ser assaltado, eu tenho muito medo de ser traído, eu tenho medo de não ter dinheiro suficiente, você precisa se alinhar e mudar esse padrão. Então, demanda o mesmo esforço você pensar positivo e você pensar negativo. É isso que eu queria trazer pra vocês, que muitas vezes a gente fica com essa ideia de que, nossa, eu não vou dar conta, eu quero muito isso pra mim, quando que vai chegar? Você só vibra ainda mais na escassez fazendo isso. Então, se demanda o mesmo esforço pensar positivo e pensar negativo, por que a gente não foca mais nesse positivo? Então, eu sei que muitas vezes é mais fácil reclamar, é mais fácil se entregar, se vitimizar, mas você precisa ver onde está o seu aprendizado passando por esse desafio. Então, ver e ressignificar essa situação. Então, quando você ressignifica as situações que acontecem na sua vida, você tira esse peso de tudo isso que está acontecendo. Então, voltando, tudo aquilo que você põe a sua atenção cresce. Igual atrai igual. Então, quando eu começo a pensar que, nossa, eu tô atraindo... Por que será que eu tô pensando positivo, eu tô fazendo a minha lista de manifestação, eu tô vibrando numa energia mais elevada, eu comprei o curso da Isadora, mas mesmo assim eu não tô conseguindo atrair pra minha vida aquilo que eu quero. Parece que eu só consigo atrair aquilo o oposto do que eu quero. Então, tudo aquilo que você põe a sua energia, a sua atenção cresce. Tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que tá na TV, que tá na política, tudo aquilo que você tá colocando a sua atenção tá crescendo na sua vida. Deixa eu ver se eu consigo pôr os slides aqui pra vocês agora, de vez.
Tá, então como eu começo a mudar a minha realidade? Toda vez que eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês, tem muitas pessoas que começam a se vitimizar, e é normal. Gente, eu acabei de viver uma situação de UTI com meu filho agora, e muitas pessoas me questionaram, mas você que é a pessoa que dá cursos, você que é a pessoa que ensina outras pessoas a atraírem o que querem pra vida delas, por que você atraiu essa situação com seu filho? Foi o seguinte, o que eu quero explicar pra vocês é que tudo aquilo que você atrai pra sua vida não é uma questão de merecimento. Muitas vezes na nossa vida, a gente atrai as situações que a gente precisa, que a nossa alma precisa, e que em algum nível a gente pediu, a gente atraiu. Então eu poderia muito bem nessa situação começar a me vitimar, começar a me lamentar. E quanto mais a gente tá nessa situação, mais medo a gente sente. Então eu mesma nessa situação, eu sentia medo. Eu não vou falar pra vocês que eu, que ensino esse tipo de coisa, quando passei por esse susto, foi realmente muito desafiador para eu falar, nossa, eu preciso me manter com o pensamento elevado, eu preciso ver o aprendizado disso, porque quando a gente tá no caos, é muito mais fácil a gente se entregar para isso do que olhar para os aprendizados, do que ver o que essa situação tá nos trazendo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então, nos primeiros dias, quando eu estava vivendo aquela situação de UTI, eu me questionava, nossa, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Mas logo em seguida, eu me lembrei dos meus próprios ensinamentos, do que eu venho aqui falar para vocês, que é o seguinte, tudo aquilo que eu ponho, a minha atenção cresce, tudo aquilo que eu foco a minha energia, eu vou criar mais daquilo. E quando eu tive esse insight, eu enraizei esse aprendizado, eu consegui passar por essa situação muito mais rápido. E a situação começou a mudar de uma forma incrível, como se fosse um milagre mesmo acontecendo. Então, isso é uma coisa que eu queria muito trazer para vocês. Que quanto mais rápido você enraizar o seu aprendizado, mais rápido você vai sair daquela situação. Então, quando eu olhar para essa situação de desafio, para essa situação de traição, para essa situação de falta de dinheiro, para essa situação de eu não tô conseguindo ter a minha alma gêmea, eu não tô conseguindo cocriar a minha vaga para passar nesse vestibular que eu quero, quanto mais eu foco nisso, mais disso eu vou criar. Mas se eu começo a olhar para essas situações e falar, nossa, o que isso está querendo me ensinar? O que eu tô aprendendo passando por isso? Eu te garanto que essa situação, ela se resolve muito mais rápido para você. Então o universo, ele entende a mesma energia, a mesma sintonia. Então quando você começa a agradecer por estar passando por essa situação de desafio, quando você começa a olhar para essa situação com uma forma mais madura, com um olhar mais maduro, você começa a antecipar muito mais rápido essa situação. Essa situação começa a se resolver. Parece milagre mesmo. Então, isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Agora, trazendo essa situação mais recente pra vocês, que é uma coisa que eu acabei de passar. Então, eu sei exatamente o que vocês passam. Quando a gente tá passando, por essas situações de desafio, é exatamente assim que a gente se sente. A gente quer se vitimizar, a gente não quer olhar pra tudo que a gente tá aprendendo, porque é muito mais fácil, às vezes, se vitimizar, reclamar, a gente se entregar pra todo esse caos. E a lei do universo, ela não funciona desse jeito. Ela vai te trazer exatamente mais caos. Quanto mais você reclama, ela vai trazer mais daquilo que você está reclamando. Quanto mais você se lamenta, mais lamentação você vai ter. Então, é muito... quando a gente começa a entender e outra pessoa traz esse olhar pra gente, é muito mais fácil a gente começar a antecipar esses aprendizados. Então, primeira coisa, eu não mudo aquilo que eu não aceito. Isso é muito importante de eu trazer pra vocês. Então, tudo aquilo que você quer mudar, você precisa aceitar primeiro. Então, existe algo muito poderoso de você olhar para o caos que você está vivendo, para a sua situação atual, e você falar, tá bom, tudo bem, eu aceito isso. Eu sei que
queria estar passando por isso, mas eu aceito agora essa situação e eu quero realmente antecipar esses aprendizados. Quando você fala isso, você muda energeticamente o seu campo e você começa realmente a atrair tudo isso para sua vida. Vou ver aqui as perguntas que vocês me mandaram. Tá abrindo aqui, tá, no computador. Mas faz sentido isso pra vocês, isso que eu trouxe? E quem tá perguntando aqui se a live vai ficar salva, vai ficar salva sim. Como vibrar positivo em momento de crise? Então, essa é uma ótima pergunta. É muito fácil a gente entrar na consciência coletiva. Todo mundo está vibrando no medo, né? A maioria das pessoas estão vibrando no medo, estão vibrando nesse sentimento de escassez. Recebi várias mensagens de vocês. Eu tô com medo de perder meu emprego. O que eu vou fazer? Eu tenho filho para alimentar, eu tenho casa para cuidar. Então, eu sei que é bem desafiador você tirar o foco disso e você olhar para os aprendizados, mas é exatamente isso que você precisa fazer. Então, quando eu falar pra vocês, olha pro aprendizado, olha no que essa situação tá te trazendo, sinta gratidão. Eu tenho uma pia cheia de louça pra lavar, que saco. Mas pelo menos você tem uma pia, você comeu, você tem algo que você pode agradecer. Então, tudo aquilo que você começa a agradecer, que você começa a sentir gratidão, você vai aumentando a sua vibração, você vai vibrando de uma forma mais positiva e você sai desse foco de estar todo mundo olhando para a crise. Lembra que tudo aquilo que você foca a sua atenção vai crescer. Então você precisa sair disso, olhar para aquilo que realmente tem de bom nessa situação. Parece clichê, mas gente, é exatamente isso que vai te tirar dessa situação, desse momento de crise mesmo. Pegar aqui. Como devo vibrar para atrair alma gêmea? Vibrar como se você já tivesse. Assim como para qualquer coisa, alma gêmea, dinheiro, trabalho, vibrar como se você já tivesse aquilo. Então, a partir do momento que você fala, não, eu já tenho isso na minha vida, você começa a vibrar nessa energia. Eu sei que parece repetitivo, mas, gente, é isso, é exatamente isso. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Como faz para co-criar algo na prática? Tem um passo a passo? Então, eu vou falar aqui pra vocês o passo a passo. Mas ao longo dessa semana, a gente vai fazer várias lives e eu vou trazer pra vocês tudo isso. Só um pouquinho que eu vou tirar essa foto daqui, porque os slides deram tudo errado hoje. E tá tudo bem. Dá pra me ver, né? Vou deixar assim. Então, como faz pra co-criar algo na prática? Tem um passo a passo? Tem. Eu já falei isso pra vocês antes, mas acho que não custa nada repetir, principalmente porque tem muitas pessoas novas que começaram a seguir. Então, como que eu co-crio algo na prática? A técnica é muito simples. Basicamente, a primeira coisa que você precisa saber é saber o que você quer. Então, saber exatamente aquilo que você quer, escrever numa lista todas as coisas que você quer para sua vida. Então, e você tem que escrever como se você já tivesse. Então, eu já tenho esse emprego dos sonhos, que é assim, assim, assado. A minha alma gêmea já é assim. Então, tudo aquilo que você quer manifestar, você precisa escrever como se você já tivesse, tá? Eu já falei isso várias vezes.
Depois que você escreve tudo aquilo que você quer, o que eu indico, que é algo muito prático, que qualquer pessoa consegue começar a fazer, que foi a forma que eu comecei, que foi a forma como eu atraí minha alma gêmea compatível em 3 dias, é você repetir, ficar repetindo toda vez, todos os dias, a sua lista de afirmações, a sua lista do que você acabou de escrever sobre essa pessoa. Então, escrever como se você já falar e vibrar como se você já tivesse aquilo. Então, minha alma gêmea é uma pessoa incrível, uma pessoa inteligente, é uma pessoa que ama me levar para jantar. Você escreve tudo aquilo que você realmente quer nessa pessoa para você começar a vibrar nessa mesma energia. Você começa a ensinar para sua energia e a sua frequência como vibrar, assim, desse jeito, para você atrair tudo aquilo que você quer. Como co-criar minha casa, mesma coisa. Como devo escrever as características da alma gêmea? Da forma que você quiser, tudo aquilo que você quer nessa pessoa, acabei de responder. Como atrair novamente a pessoa que você gosta? Isso é uma coisa que eu já respondi e, na verdade, eu já ensinei no meu curso, que é o seguinte: tudo aquilo que você... quando você, por exemplo, começa a vibrar no amor próprio, você começa a atrair para sua vida as pessoas que têm ressonância vibracional com a sua frequência. Então, quando você começa a se colocar em primeiro lugar, quando você começa a se amar, como que você faz isso? Tem vários exercícios no meu Telegram onde eu ensino vários exercícios de amor próprio que vocês podem entrar para ver. Mas, basicamente, quando você começa a fazer tudo isso, quando você começa a se amar, quando você começa a se colocar em primeiro lugar, isso é uma energia muito atraente, que atrai as almas gêmeas compatíveis para o seu campo. Então, é super interessante você começar a fazer esses exercícios de amor próprio. Um exercício simples de amor próprio é você escrever num papel tudo aquilo que você tem de bom e tudo aquilo que você tem de defeitos. Por quê? Muitas vezes a gente foca muito nos nossos defeitos, no que a gente tem de pior, entre aspas. É muito mais fácil pra gente olhar para aquilo que a gente pode melhorar. Muitas pessoas que estão aqui se identificam com esse tipo de pensamento, porque são pessoas muito perfeccionistas. Então, quando a gente faz isso, a gente está minando a nossa autoconfiança. Então, a gente coloca os defeitos, lógico, pra gente estar ciente desses defeitos, mas a gente também coloca todas as características que a gente tem. Então, você vai escrever 50 qualidades, 50 defeitos que você tem, para você começar a entender e se conhecer melhor. Então, qual o intuito dessa lista? É você acolher todos os seus defeitos, você se amar com todos esses defeitos, é você se fazer ciente daquilo que você pode melhorar. Porque uma pessoa confiante, uma pessoa segura de si, é uma pessoa que sabe exatamente quem ela é, com todos os defeitos, com todas as qualidades. Então, isso é uma forma que você consegue atrair para sua vida pessoas, né, as suas almas gêmeas mais compatíveis. Como co-criar para estudar em concurso público e ter estímulo para estudar? Eu sugiro vocês fazerem afirmações positivas para qualquer coisa que você quer co-criar na sua vida. Então, seja passar no concurso público, seja ter mais dinheiro, enfim, qualquer coisa assim, você fazer essa lista de afirmações. Então, eu ensino isso no meu curso, que está bem mais detalhado como faz isso. E deixa eu ver aqui as outras perguntas de vocês. Eu consigo fazer a aceitação, mesmo que eu não queira, o que eu estou vivendo. De certa forma funciona até nas minhas relações, por exemplo, como o outro me trata. Então, agora eu entendi a sua pergunta. A gente não consegue interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Então, tudo aquilo que a gente manifesta para nossa própria vida. Mas eu sou prova viva de que quando você muda a sua energia, quando você começa a manifestar coisas boas para você, quando você muda a sua frequência vibracional, quando você começa a se amar, quando você se coloca em primeiro lugar, você começa a mudar o comportamento das pessoas à sua volta. É bizarro, mas isso acontece. Então, todas as vezes que eu faço uma afirmação positiva, antes de entrar aqui agora, inclusive, eu estava fazendo isso. Então, eu comecei a mentalizar que eu sou segura, eu sou confiante,
mentalizar coisas boas antes de entrar aqui. Isso muda a sua vibração. Isso já aconteceu várias vezes antes de eu ir para algum lugar. Eu começo a mentalizar que vai dar tudo certo, eu começo a mentalizar que eu sou amada. E quando eu chego nesse lugar, eu me sinto muito acolhida pelas pessoas. Parece que a reação das pessoas mudam diante de mim. Então pode ser a sua perspectiva que mudou e as pessoas realmente estão diferentes, mas eu já vi situações onde pessoas que, entre aspas, vamos supor, não gostavam de mim, eu chego num lugar e a pessoa, depois de eu ter feito essas manifestações, dessas afirmações positivas, a pessoa me trata super bem. Então isso é uma história real, isso é uma das histórias reais que aconteceu. Eu tava indo pra uma festa e, enfim, eu queria muito co-criar que a pessoa que eu gostava naquela época viesse falar comigo. E era uma pessoa que não falava comigo, tá, gente? Tô contando aqui a real pra vocês. Então era uma pessoa que realmente não falava comigo e eu queria co-criar isso. E várias vezes. E antes de ir pra essa festa, eu lembro que eu fiquei mentalizando que essa pessoa que... Na verdade, não que essa pessoa, eu fiquei mentalizando no geral. Fiquei mentalizando que eu era amada, que tudo aquilo que eu queria acontecia, que tudo aquilo que eu era muito acolhida pelas pessoas. Não lembro exatamente como foi, mas era algo assim, que já faz 3 anos isso. E eu ficava mentalizando isso, eu ficava vibrando nessa energia. E eu lembro que eu cheguei nessa festa e a pessoa que nunca falava comigo foi a primeira a chegar, me cumprimentar, enfim, tudo aquilo que eu queria acabou acontecendo. Então isso é algo muito legal que vocês podem fazer. Então, antes de ir para qualquer lugar, façam isso, que isso realmente funciona. Eu sou prova viva disso. É você começar a vibrar, a intencionar aquilo que você quer que aconteça. Então, imagina você naquele lugar sendo acolhida pelas pessoas. Imagina você naquele lugar, o que você quiser. Você indo para o seu trabalho novo e você sendo acolhido pelas pessoas que trabalham lá. Visualize essa cena, mesmo que você não conheça as pessoas que trabalham, mesmo que você não saiba exatamente como visualizar, você consegue, através desse simples exercício, fazer com que as pessoas realmente te acolham, fazer com que as pessoas que estão ao seu redor mudem a energia em relação a você. Pode deixar, gente, eu vou deixar essa live salva. Eu posso escrever ou só... Eu posso só mentalizar ou posso escrever? Você pode escrever, não tem regra, tá, gente? Vou pegar aqui outras perguntas. Tô tentando pegar umas perguntas boas que servem pra todo mundo, tá? Por que as pessoas prosperam e têm reconhecimento no trabalho delas e eu não? Bom, primeiramente porque você tá vibrando nessa energia de que tudo acontece pros outros e nada acontece pra você. Só pelo seu comentário eu consigo visualizar isso. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento de que todo mundo consegue menos a gente, o que a gente vai atrair pra nossa vida? Exatamente isso que a gente tá falando. Então, quando eu falo do outro, nossa, o fulano consegue tudo o que ele quer e eu não. Ou, nossa, quando eu entro nessa energia de competição com o outro, de que, nossa, eu entro nessa energia de competição, tipo, nossa, a fulana consegue, eu não tô conseguindo. O que ela tem? Quando eu começo a criticar as pessoas, esse tipo de energia, é isso que eu vou atrair pra mim. Então, quando você fala mal, por exemplo, das pessoas, vamos supor, tem uma colega de trabalho, eu começo a falar mal dela e eu começo a entrar em competição com ela. O universo, ele não distingue se eu tô falando daquela pessoa, se eu tô falando de mim. Ele só entende a frequência daquela fala. Então, nossa, a fulana, ela é arrogante, a fulana, ela nunca vai conseguir fazer aquilo, porque eu sou bem melhor que ela. E não. Quando eu entro nesse tipo de energia, o universo, ele não consegue distinguir, ele só entende a frequência daquilo. Então, você vai acabar atraindo esse tipo de energia ruim pra você. Então, tudo aquilo que você fala do outro, na verdade, vai voltar pra você. O outro, ele é só um espelho
daquilo que você precisa melhorar dentro de você. Então, tudo aquilo que eu penso em relação ao outro, nossa, aquela pessoa é mega insegura, nossa, aquela pessoa não consegue fazer aquilo tão bem. Tem alguma coisa ali no fundo que eu tô vendo naquela pessoa que eu preciso melhorar em mim. Então, talvez seja por isso que você não esteja conseguindo o seu trabalho e as outras pessoas estão. O que eu preciso fazer para ter reconhecimento profissional? Tá na mesma, anda junto, né? Foi a mesma pessoa que fez essa pergunta. Tô pegando umas perguntas boas aqui para responder para vocês. O que podemos fazer para encontrar um trabalho que faça sentido pra gente? Primeiro, você precisa saber exatamente aquilo que você não quer mais. Muitas vezes a gente foca no que a gente quer, mas a gente não pontua aquilo que a gente não quer mais na nossa vida. E às vezes isso é mais interessante da gente fazer. Sugiro fazer isso, pontuar aquilo que você não quer mais e começar a vibrar realmente naquilo que você quer, que você visualiza pra você. Se imagina naquele trabalho, fecha os olhos e mentaliza isso pra você. Eu queria até dar umas dicas pra vocês deixa eu pegar aqui. De coisas que vocês podem fazer pra atrair mais abundância. Dicas práticas, tá? Então, tem alguns estudos que trazem muito que se você deixar algumas notas de dinheiro na sua carteira, você atrai mais dinheiro pra sua vida. Calma, eu vou explicar. Então, se você pensar que dinheiro é uma energia, dinheiro tem uma frequência. Se eu deixo algumas notas na minha carteira, eu acabo atraindo mais dessa energia do dinheiro pra minha vida. Então, essa é a base, assim, do que esses estudos trazem. Se a gente deixa um pouquinho de comida no nosso prato, o que acontece? Eu começo a ensinar para minha mente subconsciente que eu sempre tenho mais que o suficiente. Então, quando o meu cérebro, ele olha sempre que eu tô comendo, tipo, como tudo que eu quero, mas sempre tem um pouco sobrando, eu começo a ensinar para minha mente subconsciente que eu sempre tenho mais, sempre vai ter abundância na minha vida. Então é uma coisa boba que você começa a treinar o seu cérebro a realmente vibrar nessa abundância. Uma coisa que é super interessante também, que te ajuda a ter e trazer mais essa energia da abundância para sua vida, é abençoar o seu dinheiro. Todas as vezes que você for pagar algo, você mentalizar que aquele dinheiro vai voltar para você em dobro, em triplo, 1000 vezes mais. Então, quando você, por exemplo, entrega um dinheiro para alguém e você também abençoa esse dinheiro para outra pessoa, que esse dinheiro te traga muita abundância, enfim, que volte em dobro para você, que volte em dobro para nós, você acaba abençoando o seu dinheiro e isso atrai ainda mais essa energia para o seu campo. Tem algo também super legal que eu faço, que é você deixar, antigamente, antes de começar a trabalhar com todos esses estudos de cocriação, enfim, eu sempre era o tipo de pessoa que deixava a gasolina, que abastecia o carro e deixava e eu abastecia um pouquinho, tipo, eu deixava a gasolina sempre eu deixava quase acabar e eu ia abastecer um pouquinho. Aí sempre eu tava naquela adrenalina, nossa, minha gasolina tá acabando, eu preciso abastecer de novo. E eu sempre abastecia de pouquinho em pouquinho. E sem ver, eu tava co-criando essa mentalidade de escassez. E quando eu comecei a estudar sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, me veio muito esse insight de que quanto mais você começa a mudar os seus hábitos diários, você começa a treinar o seu subconsciente, a atrair mais abundância para você. Então parece bobo, mas realmente funciona. E aí eu comecei depois disso, né, a sempre encher o tanque até o máximo, para não ficar naquela adrenalina, né. Então isso é uma coisa que vocês podem fazer sempre também, que ajuda a atrair essa energia de abundância para sua vida. Uma coisa também, muitas pessoas têm apego no dinheiro, têm muito medo de gastar. Então, quando você vai gastar, comprar algo pra você e você já vai com essa energia de tipo, nossa, vai faltar, ou meu Deus, eu não posso estar gastando com isso, você já corta o fluxo da abundância pra sua vida.
Então isso é algo que a gente precisa mudar, e que é algo que eu mudei muito também na minha vida, é você gastar e realmente falar, não, eu tô gastando e isso é um dinheiro que vai voltar pra mim em dobro. Não preciso me preocupar com isso. E entender que dinheiro é energia. Muitas pessoas têm muito medo de ter essa troca do dinheiro. Então, por exemplo, quando eu comecei a atender com as minhas sessões de Theta Healing, eu tinha medo de cobrar as pessoas. Eu tinha medo de cobrar o valor da minha sessão. Então, gente, isso é verdade. Eu começava a não cobrar. Então, as primeiras pessoas que eu atendia, elas chegavam e eu não conseguia cobrar. Então, eu fazia a sessão, a pessoa saía, no final da sessão ficava super satisfeita, a pessoa ia tirar o dinheiro pra pagar, e eu falava, não precisa me pagar, é presente, pode ficar pra você. E fazendo isso, eu cortava o fluxo da abundância. Por quê? Porque dinheiro é energia, uma energia de troca. Então, é algo que a gente precisa começar a internalizar dentro de nós. A gente pode cobrar, é seguro cobrar, a gente pode ter esse tipo de posicionamento com as nossas coisas, tá? Então, é entender que dinheiro é energia, que tudo aquilo que eu dou, por exemplo, você tá doando seu tempo para uma pessoa, você precisa ser remunerado por isso de alguma forma, mesmo que seja uma troca energética, que é através do dinheiro. Então, a gente precisa realmente olhar um pouquinho mais para isso. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, obrigada, gente. Vocês são muito queridos. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Muito obrigada, de coração. Eu abasteço assim, exatamente. Quando eu pontuo que eu não estou atraindo, não necessariamente. Quando você pontua as coisas que você não quer mais, você tá internalizando dentro de você que você não precisa mais daquilo. Mas quando você começa a vibrar, por exemplo, é diferente. Quando a sua frequência, por exemplo, ela tá alinhada com aquilo que você quer,